Pessoal, falando da norma ou da regra processual no espaço, falando mais especificamente do princípio da territorialidade, não esqueçamos nós que as regras aqui brasileiras e de um modo geral em todos os países alcançam os nacionais e os estrangeiros. Nós, advogados, juiz, o escrivão, seja lá quem for que atua no barco da justiça, não há que se preocupar para este fim com a nacionalidade da pessoa. Não há, evidentemente, qualquer discriminação em que regra vai aplicar. Quem participa do processo em curso na justiça brasileira está sujeita a essas regras. E te falo, a jurisdição deve ser a mais expressiva desculpa o trocadilho, é a mais evidente expressão da soberania nacional. Costumam aceitar a moeda da União Europeia, que é o euro, isso, aquilo, outro, mas a soberania costumam, dentro de certos limites, manter ali na mão. Embora se fale em tribunal penal internacional, mas a coisa se resolve aqui. Se condenado, pode ser um cidadão comum, pode ser um prefeito ou o próprio presidente da República. Por mais que gritem que vão ao Tribunal Penal Internacional, a não ser nos casos muito esdrúxulos, que de um modo geral nós não temos aqui no Brasil, mas vai para a cadeia, vai para Curitiba ou para o presídio da Papuda, vai para qualquer lugar. É regrado pelo ordenamento jurídico brasileiro e a jurisdição, naqueles casos definido, é brasileira, desse jeito. Isso não significa que no processo, dentro de um processo que corre aqui na jurisdição brasileira, que não se possa, por exemplo, colher prova ou praticar outros atos na justiça estrangeira. E na prática, aquele ato perante a justiça estrangeira vai aplicar a lei do país estrangeiro. Então vai colher-se um depoimento de um americano lá nos Estados Unidos da América do Norte, segundo a lei de lá, segundo o procedimento de lá. E nós vamos pedir isso no princípio da cooperação, seja por carta rogatória ou por outros meios, o Código de Processo Civil e uma série de regras envolvendo inclusive o Ministério da Justiça, prevê a cooperação. A prova só se exige para vir para o processo que ela seja admitida no direito brasileiro. Nós não vamos permitir aqui, não permitimos, por exemplo, as ordalhas, os juízes de Deus, não se permite, pelo menos ainda, jogar a pessoa na água para ver se ela é culpada. Se ela afogar é porque ela é culpada, ou aliás, se boiar, porque de qualquer jeito ela está no vinagre. Isso que eu acabei de falar está no artigo 13 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Nós estamos falando que as regras são todas aqui nessa visão espacial, são brasileiras no processo civil, que estou falando para o processo civil, serve para outras modalidades de processo, mas não esqueçamos nós que há aí exceções, né? E o artigo 13 é importantíssimo aí da lei de introdução. Aliás, tudo é importante. Aqui a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, você precisa provar um fato no processo brasileiro, mas a prova de um fato ocorrido lá no estrangeiro. É sobre a venda da siderúrgica, a venda da petrolífera, daqui e dacolá, que foi vendida pela empresa brasileira com conluio de estrangeiros. Então, fato ocorrido no estrangeiro vai reger pela lei que vigorar no país estrangeiro.